Dor é uma sensação subjetiva que as pessoas têm, a gente não tem como medir a dor, que está relacionada a uma lesão tecidual ou que é descrita em termos de tal lesão. Então, é basicamente uma sensação subjetiva que é individual e inerente a cada pessoa. Cada um sabe o que é a sua dor e quanto é a sua dor, e a gente não tem nenhum instrumento hoje que permita que a gente meça ou avalie essa dor, né? O máximo que a gente pode conseguir é medir alguns reflexos que a dor pode dar, como taquicardia, sudorese, mal-estar, mas a gente não tem como avaliar diretamente a dor. Então, para resumir, dor é uma sensação subjetiva de uma lesão presente ou potencial e desagradável. A dor pode ser classificada de diversas formas. Basicamente, ela é dividida em dor por nocicepção, que é aquela dor da lesão dos tecidos, aquela dor que causa destruição de estruturas anatômicas, e a dor neuropática, que é a dor que afeta os nervos e que é uma dor que o cérebro percebe pela falta de impulsos nervosos. Ou seja, se o cérebro tem que receber estímulos do corpo todo, ao tempo todo, e se ele não receber esses estímulos, ele interpreta essa falta de estímulos como sendo também um tipo de dor, que é chamada de dor neuropática. Existem também classificações que classificam a dor em periférica ou músculo-esquelética, a dor esplâncnica, a dor crônica e dor aguda. Então, existem várias divisões didáticas, mas, na verdade, a gente tem muitas vezes uma sobreposição dessas dores. Mesmo com relação à dor aguda e à dor crônica, a dor aguda é um fenômeno que acontece de imediato, tem uma finalidade de causar a defesa do corpo, assim, como você põe a mão numa chapa quente, isso dói, você tira a mão para evitar uma lesão tecidual, e a dor crônica deixa de ter esse papel de defesa do corpo, ela persiste mesmo quando o estímulo doloroso às vezes já desapareceu. Mas essa transição até onde é agudo e aonde começa o crônico não é uma transição bem estabelecida. Mas o mais importante é que a dor aguda acontece com o reflexo de alguma coisa e ela serve para proteger você, e a dor crônica é uma dor que vai existir independentemente do que te causou a dor estar lá ou não. Se não tivesse memória da dor, a gente não podia usar a escala analógica visual, né? A escala analógica visual, que é a nossa inferência indireta de quanto é sua dor, parte do pressuposto de que 0 é nada de dor e 10 é a pior dor possível e imaginável, ou seja, e que depende basicamente da dor que cada um já sentiu. Então a gente guarda a memória da dor, a gente guarda a memória dos estímulos dolorosos, não que você fique sentindo o tempo todo, mas você lembra da intensidade da dor que você sentiu. Então quem já tomou uma injeção no músculo sabe quanto dói uma injeção no músculo, quem já tratou um canal sabe quanto dói tratar um canal, quem já teve um parto tem uma noção de quanto dói fazer um parto. Então a gente tem uma memória da intensidade da dor, mesmo quando a dor não está presente. Então a gente pode comparar a nossa dor de hoje, falar assim, olha, a dor que eu estou sentindo nas costas é menos do que a dor que eu senti para tratar o canal. E é por isso que a gente pode, na escala analógica visual, dar uma graduação para a dor com base na experiência que a gente tem. Então isso é muito interessante, porque a gente vê pacientes que tiveram pouca experiência de dor do passado e que agora estão com uma dor que a gente acha que é de leve intensidade, mas quando ele não teve experiência de dor no passado, ele descreve como sendo uma dor muito intensa. E a gente pega pacientes que a gente acha que estão com uma dor intensa, mas que com certeza já tiveram dores mais importantes no passado, e ele acha que aquela dor não está tão intensa nesse momento. Por exemplo, paciente com metástases ósseas, eles têm uma fratura, e na hora que ele tem uma fratura, essa dor é uma dor muito intensa, aí depois a gente resolve a fratura dele, ele está com dor de uma outra causa, ele acha que é uma dor muito pouco intensa, perto da dor que ele já vivenciou e já experimentou. E a gente também tem uma experiência linguística de dor. As pessoas que vivem dor, experimentam dor, têm mais facilidade para falar de dor. Tem algumas experiências da Escola de Enfermagem da USP, de pesquisar em criança e escola, e crianças que cresceram num ambiente onde tinha algum doente, onde as pessoas falavam sobre dor, têm um vocabulário muito mais rico para descrever a dor do que pessoas que nunca conviveram com dor ou com nenhum doente que tivesse dor. Que muitas vezes falam assim, é uma gastura, é uma dor que dói, mas não consegue dar nenhum descritor a mais para essa dor. E pessoas que tiveram experiência de dor, não só guardam a memória da intensidade, como descreve, falam assim, olha, é diferente daquela, aquela era em aperto, essa é em pontada, e a pessoa consegue caracterizar os tipos de dor por causa da memória que ela tem de dor.
Todos os médicos têm que ser capacitados a tratar dor. Já dizia Hipócrates, ser dar a dor é um ofício divino. Né? E não tem especialidade que não tenha dor. Quer dizer, calo dói, você vai no dermatologista, porque o calo também dói. Então, qualquer especialidade médica, né, vai ter dor. Até na psiquiatria, porque existem dores de fundo emocional, existem dores do sofrimento, dores psíquicas. Então, acho que depende muito de qual é a dor que você sente. Você tem dor de estômago, você pode procurar o gastroenterologista. Você está com uma dor pélvica, você pode procurar o ginecologista ou o urologista. Então, acho que todo médico tem que ser capacitado a tratar dor. Alguns procedimentos mais sofisticados, né, de punção de raízes nervosas, de infiltração de raízes nervosas ou pequenas neurocirurgias, é que devem ser feitos por anestesistas ou neurocirurgiões especializados no tratamento de dor. Mas o geral do tratamento da dor tem que ser feito pelo médico geral. O paciente está com reumatismo, vai no reumatologista. Ninguém espera que ele vá no especialista de dor. Ele tem que tratar a doença que causou a dor. Então, a gente geralmente tem que tratar a doença de base, esse é o principal tratamento da dor, é tratar o que causou a dor, para depois procurar o especialista de dor só em casos mais restritos e que precisam de algum procedimento mais invasivo. Dor é um sinal de alarme de que alguma coisa não está bem, você deve procurar de imediato um especialista dependendo da dor que você sente. O que ele vai em consideração é, primeiro, o sintoma que você sente do órgão que você sente, direciona qual é o especialista que você deve procurar. E quando você vai procurar um especialista de dor, aí sim você geralmente vai ter um encaminhamento por esse primeiro profissional, já pedindo algum procedimento mais específico. Então, acho que não tem muita consideração a fazer com relação a isso. Assim, tem dor, alguma coisa está errada, precisa procurar o especialista daquilo, e esse especialista, se não identificar a causa, ou se não conseguir tratar adequadamente a causa da dor, vai fazer uma referência para o especialista de dor, que vai ser um anestesista ou um neurologista, com essa área de capacitação, para algum procedimento mais específico. Algumas dores são difíceis de lidar, como, por exemplo, a dor da fibromialgia. Né? É uma dor que a gente chama de uma dor multidisciplinar. Você vai precisar de um reumatologista, você vai precisar de um fisiatra, você vai precisar de uma fisioterapeuta, de uma terapeuta ocupacional, você vai precisar de um conjunto de pessoas para ajudar você a lidar com essa dor. Né? Então, acho que essas pessoas também vão fazer com que você entenda qual é a natureza do processo e quais os caminhos que você deve seguir para tratar esses pacientes. Eu acho que tem dois lados nessa história. A primeira é o mito de que câncer dói. Né? É verdade que câncer dói na fase avançada, mas também é verdade que na fase inicial dor não é um sintoma de câncer. Né? Então, nódulos que você palpa e que não são dolorosos são muito suspeitos de ser câncer, enquanto aqueles que são dolorosos têm menos chance de ser câncer. Então, o fato de não doer, muito pelo contrário, não significa que não é câncer. Muitas vezes, por não doer, é que a gente pensa que seja câncer. Então, às vezes, a pessoa tem o mito de que câncer dói, se não dói, não é câncer. Na doença inicial, isso não é verdade. Na doença avançada, sim, o câncer não é o câncer que dói, mas ele compromete os tecidos, destrói os tecidos, ele comprime estruturas nervosas normais e isso causa dor. Então, na fase avançada, geralmente ele vai levar a processos dolorosos intensos. O que a gente faz no câncer? O principal é tentar tratar o câncer da melhor forma que você puder. Né? Tratando o câncer adequadamente, a gente espera que você não sinta dor. Nem sempre a gente consegue fazer isso. E aí existem analgésicos potentes, isso, os opioides para ser usado, um monte de medicação coadjuvante que a gente pode usar para ajudar o efeito dos analgésicos e procedimentos neurocirúrgicos, outros tipos de cirurgia, radioterapia, uso de materiais radioativos que podem aliviar o sofrimento da dor. Então, hoje, o nosso arsenal para tratar dor é extremamente poderoso e poucos pacientes vão ter uma dor intratável que a gente não consiga aliviar de nenhuma forma. A dor é um principal fator que deteriora a qualidade de vida. Eu falo assim, dor é tão ruim que todos os métodos de tortura se baseiam em dor. Com dor, você confessa que matou quem não matou, que fez o que não fez, só para parar de ter dor. Então, acho que mina muito a qualidade de vida. E eu falo assim, você pode ter uma unha encravada, mas se você é bailarina, pode ser incapacitante para a sua profissão. Né? Então, assim, a dor pode parecer pequenininha e sem importância nenhuma, mas depende muito da repercussão que ela traz na sua vida. E toda dor incomoda. Se a pessoa com dor, ela vai ficando estressada, ela aumenta os níveis de cortisol, ela fica, por causa disso, imunossuprimida, ela fica irritada, ela não dorme direito, ela fica cansada e com fadiga. Então, repercute, começa num ponto da sua vida e vai repercutindo em todas as outras sensações. Mesmo nas dores agudas, tem um torcicolo, né? O torcicolo é uma distonia muscular e às vezes dói muito mais pela contração da musculatura do que qualquer outra coisa. Às vezes um desvio de coluna,
coluna, a contratura muscular, que é feita por defesa da coluna, acaba doendo muito mais do que o próprio processo da coluna, né? Então, acho que avaliar adequadamente o caso, a repercussão que isso traz, é fundamental para a gente poder tratar não só a dor, mas o contexto dessa dor, e aí sim melhorar a qualidade de vida. Mas não dá para ter uma boa qualidade de vida com uma dor não controlada.